Bem-vindos a mais um PicoliCast, o podcast do Grupo Piccoli. E hoje vamos falar sobre um assunto super interessante que é holding. A holding, junto com essa reforma tributária que a gente tem, que está em andamento, é um assunto que está sendo muito procurado pelos empresários. E para esse episódio eu estou com uma convidada super especial, a doutora Roberta. Doutora, se apresenta para a gente, por favor. Oi, Pedro. Bom, eu sou advogada, formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, eu tenho mais de 12 anos de atuação, fiz pós-graduação na FGV de Direito Empresarial, especialização em processo civil, fiz mestrado e hoje estou cursando doutorado na Universidade de Salamanca. Atuo basicamente nessa área de direito civil e empresarial, Legal. né? Uma atuação bem forte nesse tema que a gente vai debater hoje sobre holding. É um tema enjoado também, né? Porque inclusive é um dos principais temas que os empresários têm procurado aqui o Grupo Piccoli. E a doutora Roberta é uma parceira nossa, onde a gente tem feito alguns trabalhos juntos sobre o assunto. E com a reforma tributária, né? Tem um pessoal que está correndo, que deu pressa na galera, né? Porque tem muita coisa que vai mudar, é a alíquota de TCMD que vai aumentar, enfim. Algumas características que vão realmente, de fato, a partir de 2026, que terão que ser tratadas de maneira diferente aí. Só que antes, né, de mais nada, explica pra gente, doutora, o que é uma holding? Bom, a holding nada mais é do que uma empresa, né? Então a gente vai constituir um CNPJ, vai dar um nome para ela, tem um registro na JUSESP, então ela vai ter o registro próprio e pode adotar o modelo de limitada ou de SA, né? A depender ali do objetivo do cliente, mas em regra, geralmente a gente usa o modelo da limitada. Legal. E pensando na finalidade, né? Por que abrir uma holding? Bom, Quais são os tipos, né, de holding que a gente tem no Brasil hoje? a gente tem a holding que a gente chama de holding pura, né? Que é uma holding que ela tem uma participação exclusiva no capital de outras empresas, né? Alguns costumam chamar de uma holding guarda-chuva. Então ela fica no topo e ela tem essa participação em empresas que ficam embaixo dela. A gente tem um segundo tipo que é chamado de holding mista, que ela tem essa característica da holding pura, né, de controlar outras empresas, mas também ela realiza atividades empresariais próprias dela. Tá. E tem um terceiro tipo, que acho que é o foco nosso aqui, né, que a gente tem sido bastante procurado, que é a holding patrimonial, que a gente fala, holding familiar, que é a holding que está focada à administração de bens e patrimônio, né? Legal. A holding é um termo em inglês, né, que tem o significado de segurar, né, de fazer a gestão dos bens, sejam os bens é, é, ativos, físicos, tangíveis, intangíveis, imóveis, né, participação em outras empresas. Então, a holding, na verdade, é uma ferramenta, né, doutora? Que ela pode ser usada ou não, né? Tem casos e casos, mas ela pode ser usada ou não na gestão ali do patrimônio da família, né? Às vezes você constrói um patrimônio e a holding pode ser uma ferramenta interessante para fazer a gestão desse patrimônio. Quando a gente fala de uma holding patrimonial, vamos falar de holding patrimonial então hoje, né? Que é o foco, que é uma das grandes mudanças que está tendo na legislação. Conta pra gente, quais são as vantagens da gente criar uma holding? Assim, as vantagens são várias, né? A principal, você acabou de comentar, né? Uma delas é essa facilitação na organização, na administração, na gestão do patrimônio como um todo. Também o controle de outras empresas, né? Que nem a gente falou aqui no início, eu posso ter embaixo da holding diversas outras empresas, então a holding facilita esse controle dessas outras empresas, até com uma centralização, muitas vezes, de controle e administração. Facilita também a sucessão, né? Que é uma das questões ponto, que né? O pessoal tem vindo falar bastante com a gente, né? Para evitar um inventário futuro. Hoje, um inventário, doutora, eu costumo brincar com o cliente, né? Quanto custa a sua morte hoje, né? Você ir para o inventário com todo o patrimônio que você construiu pode custar caro, né? Hoje esse custo varia o quê? De 15% a 20%? O TCMD é 4%. Né? Aí tem custo com o advogado, por enquanto, né? Tem custo com o advogado, tem custo de cartório. Então, levantando dá de 15 a 20, mais ou menos? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, né? E fora o tempo também, né? Porque
maioria dos inventários, às vezes, tem questões de discussões familiares, né? Então, acaba levando anos na justiça até você ter um resultado. Entendi. E olha só, né? Se você não faz nada e vai para um processo de inventário no falecimento, uma questão cultural também, não é só um parênteses, né? Aqui no Brasil, principalmente, agora isso está mudando um pouco, mas as pessoas têm medo de falar de planejamento sucessório porque envolve a morte, né? Ninguém quer falar sobre morte, né? É meio que um tabu, né? É um tabu. Todos esses temas que envolvem essas questões, quando fala de holding, planejamento sucessório, às vezes até mesmo um testamento em vida, são assuntos um pouco delicados, né? Exato. Porque na morte ainda é um tabu. É um tabu, mas na verdade o que a gente está falando não é de morte, né? A gente está falando de um planejamento, porque imagina você construir todo um patrimônio durante a sua vida e aí num processo de inventário você perder ali 15, 20% e às vezes a família não tem nem liquidez para bancar um inventário, né? Então a holding ela passa a ser uma ferramenta onde você consegue fazer o planejamento, né, em vida dos seus bens e também começar a executar a sucessão, né, doutora? É isso, né? É uma economia, vamos dizer assim, de dinheiro, uma economia de tempo, e você acaba evitando também, eu como trabalho bastante com litigioso, né, o processo judicial, você acaba evitando muitas discussões, né, de sabores familiares, né, que é um dos principais fatores ali que às vezes você acaba demorando muito tempo para resolver um inventário. E como você consegue diminuir ou até eliminar esses dissabores que a doutora comentou? Assim, o que eu tenho notado hoje é que algumas pessoas, o Brasil está mudando culturalmente, né? A gente tem hoje um movimento no judiciário que é justamente a desjudicialização, que é tentar levar coisas mais para extrajudicial, né? Então, assim, se não tem filhos menores, não tem discussão na família, a gente consegue fazer isso de forma extrajudicial, de forma mais tranquila, ou às vezes até de forma judicial, mas muito mais tranquilo. O problema é quando tem briga, né? Eu costumo dizer que a gente só conhece as pessoas no divórcio e na herança, então é uma situação bem complicada, mas se a gente consegue fazer extrajudicial, e a holding é uma opção, não só extrajudicial, mas previamente, a gente consegue evitar bastante coisa. Legal, até porque a holding é uma ferramenta onde você consegue delimitar ali no contrato social, né, muitos casos, né, para poder realmente precaver vários problemas ali e o dono do patrimônio, né, o patriarca, ele consegue delimitar, inclusive, a questão de governança, né, ele consegue colocar cláusulas restritivas ali que vai te dar ali uma segurança para que o patrimônio não seja pulverizado na sequência, né? Assim, a gente costuma conversar bastante, né, com o cliente, até para entender o que ele precisa, qual é o objetivo dele, quais os medos, as inseguranças que ele tem, né? Legal. Porque a gente faz um trabalho personalizado. Legal. Né? Então... Não é uma receita de bolo. Né? Não tem um modelo ali para pegar, para fazer um contrato social, né? A gente vai desenhar o contrato e escrever as cláusulas de acordo com o caso específico, né, para atender as necessidades do cliente. Legal. Eu costumo falar, até fugindo um pouco do nosso script, né, mas eu costumo falar que são três grandes pilares ali na holding, né, que é o pilar da economia tributária, né, onde você consegue ter economia na hora de pagar imposto sobre os aluguéis, porque enquanto na pessoa física você paga lá a tabela progressiva, né, na holding você paga uma carga tributária muito menor. Então tem o pilar do planejamento tributário, o pilar do planejamento sucessório, que você consegue diluir essa questão do custo do inventário, você faz esse planejamento em vida, e o pilar da governança, né? Que é um pilar também importante que o pessoal tem nos procurado bastante. O que é a governança? Né? Você já se preocupar realmente como terá, né? Como que vai acontecer a gestão do seu patrimônio, principalmente depois que aconteceu o falecimento ali do patriarca. Porque você consegue delimitar poderes, colocar cláusulas restritivas, né? Então, por isso que a doutora falou que é um projeto bem customizado, né? Porque vai depender do que o cliente realmente quer, né? Tem casos que eles querem colocar 2 pessoas na gestão e administração, tem casos que é uma pessoa só, né? Então, tudo isso vai ser desenhado de acordo com o que o cliente precisa, né? Legal. E a gente vai fazendo do modelo que ele quiser. Tá, e quais são, né, os passos para a gente constituir uma holding hoje? Como é que funciona?
A primeira coisa é definir qual é o objetivo, né? Uhum. Então, a gente trabalha juntos nisso, né? Então, a gente faz ali uma primeira análise, Uhum. até para entender qual é o patrimônio do cliente, né? Quais são os bens que ele tem, o que ele pretende colocar na holding. Uhum. Então, tem clientes que só quer colocar imóveis, a gente faz essa análise também se é imóveis rurais ou não, Uhum. imóveis com rendimento ou se são bens móveis. Então, esse primeiro passo é definir qual que é o objetivo da holding. Uhum. O segundo passo é definir qual seria o tipo societário, né? Como eu falei no início, se é uma sociedade limitada ou uma SA, em regra é a limitada. Uhum. O mais comum, Depois, né? isso. Até porque a SA é para grande porte, né? Que são ações que têm ações na bolsa e tudo mais. Então, o modelo, em regra, é a limitada. Uhum. E depois disso, né, de definir esses detalhes, a gente começa a elaborar o contrato social. E aí começam a entrar os detalhes, né? Porque é quando a gente vai começar a escrever as cláusulas, que é como a gente estava falando agora. De acordo com o que o cliente pedir, essas cláusulas vão ser redigidas para Certo. atender a necessidade dele. Depois disso, contrato feito, aprovado pelo cliente, assinado, a gente manda para a junta comercial para fazer o registro, né? A gente vai fazer a devida criação ali do CNPJ, vai ter o NIRI da junta. Uhum. Depois disso, a gente já tem a empresa basicamente criada e a gente começa a integralização do capital. Legal. E é legal que o passo um, né, que é a definição do objetivo, é essa definição do objetivo que às vezes envolve várias reuniões, né, entre contador, advogado e o cliente, porque dependendo do objetivo da pessoa, né, a gente vai traçar um planejamento, que é o que a doutora disse, né, um planejamento customizado de acordo com as características dos bens, da família, porque a gente tem a possível incidência do ITBI na integralização, depois a gente tem o ITCMD na doação, enfim, tem ganho de capital, que é imposto de renda, quer dizer, ITCMD, é ITBI, é imposto de renda, né, dá para ficar maluco com tudo isso, né? Até abrindo um parênteses, já indo aqui para o nosso próximo tema, né, que são os cuidados para a gente tomar ao criar uma holding, assim, não tem receita de bolo, né, para fazer, como você comentou, Pedro. Mas eu acho que um dos pontos principais é você procurar a pessoa certa. Porque tem clientes que procuram a gente que parece que eles já têm uma ideia pronta, né? Hoje a gente sabe, você joga no Google e vê lá uma resposta, chat GPT, né? Então eles já querem vir falando, olha, eu quero abrir uma holding assim, eu quero colocar esse bem, eu quero fazer doação de tal coisa. Ele já vem querendo falar para a gente, né, o que ele quer fazer. Mas não é bem assim na prática, né? A gente prefere fazer um caminho contrário, lógico, ouvindo o que o cliente quer, né, as necessidades dele, mas a gente faz essa análise também para que a gente possa orientar o cliente, né, sobre qual é a melhor opção para ele, a opção mais vantajosa. Então, eu faço essa análise voltada para o contrato, você faz essa análise voltada para a parte tributária, contábil, para a gente oferecer para o cliente o melhor resultado. Né? O melhor resultado significa uma economia para ele, significa a melhor forma de organização, né? E às vezes a gente orienta ele, olha, esse bem não é legal colocar na holding. Né? Às vezes a holding nem é a melhor saída, né? Dependendo do tamanho do patrimônio ali que a pessoa construiu, né? E é legal essa questão do planejamento, porque você começa a fazer o fluxograma ali do contexto, né? Então, você tem lá o patriarca tem filho de outro casamento, tem filho de outro casamento, o filho tem filho, né? O filho é casado, né? É separado, tem a cunhada, tem o genro, tem a nora, né? Então, são inúmeras as variáveis e a gente tem o desafio, né? Por isso que o planejamento é um planejamento complexo, é você fazer de uma forma onde realmente proteja o patrimônio de acordo com a necessidade e meta de vida da pessoa, né? E às vezes, né, como já aconteceu, às vezes a gente acaba dando a sugestão para o cliente de criar mais de uma holding, né, para separar o patrimônio. Às vezes a gente acaba dando a sugestão de fazer uma holding e um testamento, a holding e uma doação, né? Então, assim, a gente faz realmente essa primeira análise para ver o que se encaixa melhor naquele caso específico para atender a necessidade daquele cliente. E quais são os riscos?
Temos riscos? Temos, né? Tudo tem risco, Tudo né? tem risco. Então, qualquer coisa que você se propõe a fazer tem sempre um risco. Uhum. Mas eu acho que o maior risco aqui existe exatamente com relação a isso que a gente está falando agora. Uhum. Não é qualquer pessoa que está apta a fazer esse planejamento, a constituir uma holding. Não é pegar modelo de contrato, não é qualquer profissional que tem essa visão, né? Porque é necessário a gente ter essa visão futura, essa análise de risco, Exato. de mais de uma área, né, específica. Acaba sendo multidisciplinar, né? Então, se a gente pode falar de um risco, eu acho que o principal risco é esse. Você pegar qualquer pessoa aí que vai fazer um contrato modelo. Exato. Não vai ter previsões importantes nesse contrato, né? Quando eu falo previsões, eu estou falando de cláusulas específicas, né? Não vai ter também o planejamento contábil adequado para o caso dele. E aí, assim, isso vai gerar insegurança, né? Com o tempo, a própria pessoa às vezes percebe, né? Exato. Que às vezes numa questão de gestão, que está ali rodando no dia a dia, ela percebe que aquele modelo não está atendendo. Exato. Né? Então aí ela precisa voltar, procurar o profissional, muitas vezes ela procura outro profissional. Exato. Né? Então eu acho que o principal risco é isso. E tem muita gente procurando o próprio ChatGPT ali para construir, né? Não tem nada de errado em usar o ChatGPT, a gente também usa o ChatGPT. O problema é que você tem que criar um GPT que seja realmente bem afiado, né, para aquilo que você quer usar. Então cuidado com os modelinhos padrões que a internet ou a própria IA oferece, porque realmente esse projeto é um projeto específico que envolve inúmeras variáveis que tem que ser desenhadas ali com todo o cuidado por profissionais ali que entendem do assunto. Tá? Doutora, pensando em proteção de bens pessoais, né? A holding é uma ferramenta apropriada para isso? Sim, mas assim, eu gostaria até de fazer um parêntese aqui, porque muito a gente tem ouvido sobre essa questão de blindagem patrimonial, né? Tá na internet, o pessoal fala muito sobre blindar o patrimônio, mas a gente tem que falar sobre isso com cautela, Sim. né? Marketing, né? É marketing. Blindar o patrimônio não significa que você vai fazer uma holding e o seu patrimônio é inatingível. Não é, né? A gente sabe aí os mecanismos de tecnologia, Receita Federal, o próprio judiciário, né? Eles estão cada vez mais modernos, cruzam dados. Então, assim, não é uma blindagem patrimonial, porque de certa forma a empresa vai existir, tem o CNPJ, como a gente já falou aqui, mas ela dificulta que os bens sejam atingidos, né? Então, a gente precisa passar por alguns outros procedimentos, numa eventual execução judicial, por exemplo, né? Tem também o fenômeno da desconsideração da personalidade jurídica. Então, tem alguns obstáculos a mais que a gente coloca com a holding que dificulta de chegar no patrimônio pessoal. Então, não é uma blindagem, mas é uma ferramenta de proteção que envolve ali muito planejamento, né? Então, blindar é conversa de marqueteiro, né? Mas que de fato dá para proteger e criar uma estrutura robusta e segura, isso sem dúvidas, né? Sim. Pensando agora na questão do planejamento sucessório, né? É possível fazer um planejamento sucessório, então, através da holding, né? Com certeza. Com certeza, né? A gente vai discutir isso já logo nas primeiras reuniões. Exatamente, esse acho que é um dos pilares, né? Um dos pilares da holding, como a gente já falou. Agora, muita gente chega pra gente, doutora, né, com a questão dos impostos. Não sei porquê, mas ninguém gosta de pagar imposto, né? Então, a gente consegue pagar menos impostos através da holding? Explica um pouco melhor sobre isso. Essa parte até, né, é você que entra aí, né, sempre conta com o seu auxílio, mas é uma das questões aí que realmente estão em alta, ainda mais nesse momento por causa da reforma tributária, é essa questão de pagar menos impostos. Realmente ninguém gosta de pagar imposto, né? Como eu falei também, às vezes a gente combina a holding com outras ferramentas, como a doação, como o testamento, e isso vai implicar no pagamento de um tributo. Exato. Né? Então, às vezes, é o ITCMD, que está sendo muito falado, né? O ITCMD que vai aumentar a partir do ano que vem. Né? O ITBI, que é um imposto que tem uma alíquota mais baixa do que o ITCMD, então, às vezes, a gente faz
cálculo para ver o que é mais vantajoso para o cliente, né? Inclusive o ITBI, porque é assim, pessoal, quando a gente tem lá a integralização dos bens na holding, teoricamente você está imune ao ITBI, como diz a própria Constituição Federal. Porém, né, tem alguns entendimentos onde, dependendo da finalidade da holding, pode haver a cobrança do ITBI na integralização. Na hora que você pega os bens que estão lá no CPF, integraliza na holding, tem lá o ITBI. Existem ali mecanismos para a gente tentar fugir disso. E agora, recentemente, o próprio Supremo, né, tá 3-0 para a gente, né? Eles adiaram um pouquinho ali a votação, mas o Supremo está julgando justamente sobre isso. Tem ou não tem a incidência do ITBI ali na integralização dos bens? É uma questão um pouco nebulosa, né? Como Isso. deu bastante conflito essa questão do ITBI, subiu para o Supremo, agora, como você falou, está em discussão, mas, por enquanto, está favorável para a isenção do ITBI, então, no caso de integralização. Tem que acompanhar e tem que planejar. O outro imposto é o ITCMD. Uma das grandes vantagens da holding é que quando você faz a integralização, você integraliza pelo valor do custo que está lá no seu imposto de renda. E geralmente o custo que está no imposto de renda é um custo menor que o custo de mercado. Então qual que é a vantagem? Na hora que você integraliza pelo valor de custo do IR, os bens passam a ser da holding e esses bens, né, essa integralização vira cotas. E aí na hora que você faz a doação das cotas para os seus herdeiros, as cotas estão a valor de custo. Então você vai pagar imposto da doação e ITCMD em cima do valor do custo. Essa era a regra até então. Agora, com essa nova legislação, reforma tributária, tudo está se caminhando para quê? A partir de 2026, deixa de ser valor de custo e o Estado de São Paulo vai começar a cobrar o valor de mercado. Então, você integraliza o valor de custo, mas na hora de gerar o ITCMD sobre a doação, vai ser cobrado em cima do valor de mercado. E aí gerou um pânico, né, entre os empresários para correr e tentar fazer isso durante esse ano ainda, né, doutora? Acho que esse é o principal ponto, né, também do planejamento, né? Exato. E aí existe a questão do próprio, né, planejamento em si que dá para fazer, porque a gente consegue fazer isso de maneira diluída, né? Qual que é o melhor momento de fazer, né? E o próprio Estado de São Paulo já estava tentando cobrar o valor de mercado ali, né, na base de cálculo do TCMD, mas o fato é que a partir do ano que vem, provavelmente vai ser valor de mercado e alíquota progressiva, né? Hoje a gente tem 4% de TCMD, vai chegar ali até 8%, né? Então, um aumento de custo ali, né? Ou seja, se você não fizer nada, se você não fizer planejamento nenhum, a sua morte vai te custar cada vez mais caro, né? E até uma coisa que a gente já comentou aqui, que quando a gente faz essa análise, muitas vezes, entendendo o que o cliente precisa, a gente recomenda para não colocar na holding por uma questão, às vezes, tributária mesmo, né? Que é melhor, mais vantajoso, a depender se ele quer vender aquele imóvel ou não, né? Então, a gente também dá essa orientação. O planejamento é isso, né? A gente tem que entender como está composto os bens ali e analisar caso por caso. É uma análise presente e futura, né? Exato. Que a gente precisa fazer. Exatamente. E a gente pode ter mais de uma holding? Pode. Até a gente já comentou, né, no início que às vezes nós mesmos orientamos os clientes a constituírem mais de uma holding, né? Às vezes são duas holdings separadas, uma, por exemplo, para bens imóveis, outras para bens móveis. Às vezes é uma holding, como a gente fala, guarda-chuva, né, que fica em cima de outras empresas, mas não tem problema nenhum. É ilimitado o número de holding. Depende do projeto ali, né? E muita gente pergunta pra gente sobre os filhos, né? A gente pode colocar filho menor de idade na holding também? Como é que funciona? Pode. Isso também é algo que acontece, é normal, porque como a holding familiar ela é composta por esse núcleo familiar, né, pai, mãe e filhos, muitas vezes o casal tem filhos até recém-nascidos, né, e já querem pensar lá na frente, então pode colocar, a gente costuma colocar com um percentual de participação ínfimo, 1%, 0,5%, não tem problema nenhum. Mas já tá ali já. Tá ali já, e depois nada impede, quando completar 18 anos ou depois ainda, que a gente faça uma alteração contratual para mudar a configuração societária, para mudar o percentual. Por isso que é um projeto, né? Ele é muito dinâmico, né? Pode variar muito, acontecer algum fato novo. A gente consegue redesenhar a rota aí, né? Não só isso, né? Mas
em casos que a gente também faz o acompanhamento, né, da holding que a gente criou, desse cliente, se eventualmente acontece alguma situação no meio do caminho, surge um fato novo, ou ele quer mudar alguma coisa, nada impede também da gente fazer o aditivo contratual para ir ajustando conforme as necessidades vão aparecendo, né? Legal. E como que fica a questão da herança com a criação da holding? A questão da herança é sempre um problema, né? É o Os principal clientes ponto ali, né, de discussão. sempre querem saber como que fica essa questão, justamente por causa da organização. Eles querem ver o que vai acontecer, mas, como a gente comentou, a holding ela tem esse objetivo de organizar, né? Quando a gente coloca os bens na holding, e isso é uma questão que a gente sempre destaca para os nossos clientes, né? A nossa legislação, ela protege os herdeiros que a gente chama de herdeiros necessários, são os herdeiros obrigatórios, né? Eles têm direito à herança, tem uma parte dessa herança que é preservada, que a gente chama de legítima, então, e isso corresponde a 50% do patrimônio, né? Então, com relação a essa parte do patrimônio, é uma parte indisponível. E a outra metade, que é a parte disponível, a pessoa pode, ela tem liberdade, né, para fazer o que ela quiser. Ela pode doar para outras pessoas, para terceiros, que nem precisa ser da família, né? Pode fazer um testamento também para outra pessoa, enfim. Mas a parte legítima dos herdeiros, ela é protegida. Tem que ser respeitada. Exato. Mesmo com a constituição da holding, a gente precisa sempre ter esse cuidado. Legal. E na questão da criação da holding, quando existe a criação com a integralização dos bens, e aí tem marido e mulher, né? Como é que funciona se tem uma separação, um divórcio, por exemplo? Essa é uma situação também delicada. Dá para desenhar antes também? Dá para desenhar e também muito no caso a caso, né, que a gente vai precisar olhar. E o principal detalhe que a gente tem que saber é qual é o regime de casamento, né? Se é o regime de comunhão parcial de bens, regime de comunhão universal de bens ou separação total de bens. Então, isso é o que vai implicar diretamente na organização patrimonial. Entendi. Né? Então, porque conforme o regime é que a gente vai conseguir estabelecer como que fica a questão sucessória depois. E aí, sabendo desse contexto, a gente consegue prever ali no contrato social, né, no acordo de cotista e tudo mais, como a gente quer fazer esse desenho no caso de uma eventual separação. Né? A gente consegue. É difícil, pessoal, porque o cliente vem aqui, ele não gosta de falar nem de morte nem de divórcio. Exato. Né? São dois tabus, né? Mas acontece, né? Tanto acontece. A morte é certeza, todo mundo vai morrer. O divórcio pode acontecer. Né? Então, o nosso papel é justamente prever o risco, prever né? O pior cenário. Exatamente, era aí que eu queria chegar. A gente tem que mostrar para o cliente o pior cenário e fazer um desenho para que quando aconteça, se acontecer o pior, ele foi avisado pelo profissional. Está protegido, né? Está protegido, exatamente. E um detalhe também, não necessariamente o cônjuge precisa estar na holding, tá? Tem casos que cada um tem a sua própria holding e o outro cônjuge não faz parte. Entendi. Então, assim, mais uma vez, né? É o detalhe, daquilo que o cliente quer e precisa. É o planejamento, né? É o planejamento. Doutora, muito obrigado pelo bate-papo. Né? É difícil de falar de um assunto tão complicado e técnico, né, em pouco tempo que a gente tem, mas acho que deu para gerar uma sensibilização, né, doutora? Exato, a gente deu uma prévia aqui, né? Lógico que o tema é muito mais profundo, tem muito mais detalhes, mas acho que aqui pelo menos deu para a gente dar um panorama geral. Legal. Quem tiver mais curiosidade também, a gente está disponível. Exatamente. Fica o convite, então, para quem quiser saber mais sobre o assunto, procura a gente que a gente vai recebê-lo aí para um bate-papo. Muito obrigado por mais um episódio. Acompanhe a gente, siga a gente no nosso canal para que a gente possa gerar cada vez mais conteúdo de qualidade aí para vocês. Um abraço.